Estamos iniciando um novo trimestre, o quarto trimestre da CPAD de 2024, aqui da classe dos adultos. Texto escrito e comentado pelo pastor Elinaldo Renovato. E o tema desse trimestre trabalha sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque é fiel o que prometeu. Texto extraordinário, onde nós vamos estar trabalhando com vocês 13 ministrações. Na aula de hoje, lição de número 1, nós vamos trabalhar com vocês em sala de aula sobre as promessas de Deus como proposta do próprio autor. E para você iniciar bem a sua ministração, você pode iniciar já apresentando as bases bíblicas. A primeira delas é o texto áureo, que se localiza em Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Faça essa leitura junto com os teus alunos. Apresente também a verdade prática, e essa verdade prática é importante para a tua ministração, e apresente também a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Isaías, capítulo 55, versículos 6 ao 13. Essa lição que vai cair no dia 6 de outubro, onde nós vamos estar ministrando com vocês essa tão maravilhosa aula para a glória de Deus. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui, ô gente boa, aproveita, se inscreve nesse canal e envia essa aula para alguém que precisa assistir essa ministração também, compartilhando a respeito desse evangelho. Lembra também que eu estou ministrando aula para você e postando lição de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre às 18 horas, e toda segunda-feira encontro marcado desta classe aqui, para a glória de Deus. E eu espero que o Senhor te abençoe através dessa aula, em nome de Jesus. Neste quarto trimestre, nós vamos trabalhar a respeito das bênçãos de Deus através das suas promessas. Esse trimestre traz, então, um caráter totalmente diferente dos demais. É uma proposta do próprio autor da lição, o pastor Elinaldo Renovato. Quando você observa a sua proposta, você vai descobrir que o caráter imutável de Deus também permanece hoje, em cumprir as suas promessas. E quando olhamos para as Escrituras, nós vamos entender sobre essa necessidade de confiar nas promessas de Deus, confiar na palavra de Deus. Esse trimestre traz, então, uma abordagem aprofundada a respeito das promessas bíblicas para a vida de cada cristão, ou seja, para a vida do teu aluno também. Para você iniciar já apresentando algumas bases bíblicas para o teu aluno em sala de aula, leia o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 23, onde nós percebemos de forma muito clara que o Senhor é aquele que promete e cumpre também as suas promessas. Ao longo dessas 13 ministrações, nós vamos observar como o Senhor trabalha no nosso coração, trabalha na nossa alma e tem nos abençoado de forma muito especial. Será também um tempo de crescimento, de renovação para você como professor da escola bíblica e também para a vida do teu aluno. Destaca-se então alguma abordagem sobre a promessa de Deus. Que promessas são essas? Essas promessas nos edificam na nossa santificação pessoal, então anote isso aí. Essas promessas apontam também para a nossa salvação pessoal, anote isso aí. E essas promessas também apontam para o retorno de Cristo, o Messias. E claro, nos ajudam a ter uma fé inabalável na sua palavra. Quando nós observamos essa abordagem, também destacamos alguns fundamentos bíblicos. Pastor, quais são os fundamentos bíblicos que você vai passar nessa ministração? Então, pega o caderno e a caneta para poder anotar. A primeira base bíblica que eu quero passar para você ministrar em sala de aula já ao início desse trimestre, é um texto clássico que se encontra também em Números capítulo 23, versículo 19, onde está escrito que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é aquele que cumpre as suas promessas, a sua palavra. Tem outro texto que você pode estar lendo ou pedindo um aluno para poder ler, para dar fundamentação a respeito das promessas de Deus. Salmo 145, versículo 13, que diz assim, que o Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Vale a pena você ler esse versículo também. E além do que, você pode observar exatamente esse texto que citamos para vocês, de Hebreus capítulo 10, versículo 23 também. Observe alguns princípios para a vida cristã e é fundamental que você possa retirar aqui lições, e essas lições podem ajudar o teu aluno a crescer em nome de Jesus.
A primeira lição que você vai guardar nesse trimestre é a confiança plena em Deus. Então foca nisso na tua ministração. Observe que as promessas divinas, elas se cumprem a cada dia também nas nossas vidas. Não foram somente para o passado, como muitos sensacionistas pensam, mas elas se cumprem em nossa vida e nós devemos viver pela fé essas promessas. Você tem o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Outro detalhe, outro princípio que você também pode abordar é a obediência à palavra de Deus. Quem acredita nas promessas também obedece à palavra e confia nessa palavra, porque essa palavra o orienta você no caminho. Sabe qual é o texto que vai te ajudar a entender sobre as promessas, linkando com a palavra? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Vale muito a pena você ler esse versículo também. Você também tem como princípio o propósito maior das promessas de Deus. Toda promessa de Deus tem um propósito extraordinário. E quais são, então, os propósitos maiores que a promessa de Deus nos levam a pensar e a viver? São, então, essa vida e um bem-estar pessoal na nossa espiritualidade junto a Cristo, compreendendo, então, os seus propósitos eternos que apontam para a salvação e o nosso relacionamento em conformidade para termos, então, uma identidade com Cristo. Passagem bíblica, Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. É claro que você pode trabalhar alguns argumentos práticos também em sala de aula. Você vai observar que o pastor Elinaldo Renovato, como o autor da lição, ele aborda de forma muito clara que todas as promessas estão ligadas ao plano soberano do Senhor. E esse plano soberano do Senhor, ele vai apontar para a salvação e é resultado daquilo que nós vivemos em Cristo. Também vamos perceber, e é fundamental você apresentar isso para os teus alunos, que muitas das vezes nós vamos enfrentar, claro, desafios no nosso cotidiano, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Quem é que não enfrenta esses desafios? E as promessas de Deus, então, vão nos ajudar de forma muito clara a ter um relacionamento com Deus. Não são garantias que a vida será fácil. De maneira nenhuma pense isso. Mas observe que é uma garantia que Deus está conosco, nos ajudando também em nossas pelejas e nos ajudando também a confiar nele, na direção divina, na vontade dele. Além disso, o pastor Elinaldo Renovato, ele enfatiza que, como cristãos, nós precisamos observar e ajustar a nossa vida às promessas divinas. O que isso quer dizer? Se Deus te fez uma promessa, ajuste a tua vida a crer nessa promessa. Viva essa promessa. Ame essa promessa. Essa é a nossa vida em Cristo diante do Senhor. Em resumo, você já vai perceber a nível de introdução que as promessas divinas vão te ajudar então a ter uma vida significativa que adore ao Senhor. E é claro que eu espero muito poder ajudar você através dessas ministrações. E se você é professor da classe dos adultos e já nesse trimestre quer melhorar as suas aulas, quer trazer uma abordagem assim fantástica na tua ministração, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você vai encontrar o esboço da minha aula, você vai encontrar os slides da nossa ministração, onde você pode utilizar esses recursos para dinamizar as suas aulas na Escola Bíblica Dominical. Está disponível para quem é assinante do Facilita EBD. A nossa assinatura é trimestral. Dá uma olhada na nossa proposta, você pode acessar o nosso site facilitaebd.com.br, onde você encontra todo o nosso recurso e você vai perceber também como funciona. E é claro também que você pode olhar no link na descrição desse vídeo porque está disponível para você. Que Deus te abençoe. E o primeiro ponto da lição trabalha então sobre o seguinte argumento: um convite de Deus. No primeiro ponto, torna-se também importante você apresentar uma passagem bíblica. A passagem que eu quero destacar para você, que vai te dar fundamentação, está em Jeremias capítulo 1, versículos 11 e 12, onde você vai perceber que Deus vela para cumprir a sua palavra, as suas promessas. Então você percebe que a lição ela vai trazer muito isso, essa visão de Deus cumprir as suas promessas, Deus cumprir então a sua palavra. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento: um convite, uma promessa. A palavra hebraica para promessa é o termo avatachar, que traz então essa ideia de promessa, que vai aparecer diversas vezes nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento.
Quando você observa as promessas, você vai descobrir exatamente que Deus fez promessas ao seu povo, promessas a Israel. Promessas, a exemplo de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, é uma confirmação de uma promessa extraordinária que Deus fez a esse servo e vale a pena você ler esse versículo. Deus disse: farei de ti uma grande nação. Isso faz parte da promessa de Deus. Quando você observa esse termo, você percebe que aqui Deus faz então uma promessa. A bênção sobre Abraão é o significado, então, de uma promessa extraordinária que ecoa em toda a Bíblia e toda a palavra de Deus vai falar a respeito dessa promessa. E em sua fidelidade, Deus, então, cumpre as suas promessas. Outro exemplo prático que você vai perceber sobre as promessas de Deus, se eu fosse você, eu anotava esse exemplo aí, então anota esse texto. Isaías 55, versículo 11. Anote esse versículo. Você vai perceber que Deus, então, ele traz uma promessa e demonstra que a sua palavra não volta vazia. Isso é confirmação também da promessa de Deus, da palavra de Deus. Então, quando você olha para o termo promessa, você percebe também esse encaixe com palavra de Deus, como vontade de Deus, como direção de Deus. Além do que você vai perceber, de acordo com o próprio pastor Elinaldo Renovato, que esse versículo traz uma ideia extraordinária de Isaías, capítulo 55, versículo 11, que as promessas de Deus são fiéis e seguras. O que você vai falar em sala de aula? Que as promessas de Deus são fiéis e seguras. O pastor Elinaldo Renovato, então, aborda esse texto e demonstra que isso é um convite aberto, de acordo com a palavra de Deus, em perceber que as bênçãos de Deus também recaem sobre nós. Isso quer dizer que vai recair também para o teu aluno. Então, de forma prática, você já pode falar sobre isso também em sala de aula. E demonstrar que essas promessas nos ajudam também a permanecerem firmes diante do Senhor. Vamos destacar alguns fundamentos bíblicos. Então, pega o caderno e a caneta para anotar. Corre. Você vai perceber o primeiro fundamento. O primeiro fundamento é observar o poder da palavra de Deus na verdade, e essa verdade é inabalável. Ao longo das Escrituras, você percebe que a palavra de Deus se cumpre. Tem uma passagem que você pode estar lendo. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. A ideia de palavra de Deus reflete-se, então, a promessa de Deus. A promessa de Deus também é viva e eficaz. Além disso, você tem outra passagem bíblica. Anote esse texto. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Está escrito: eu velo por minha palavra para cumprir. Lembra que o termo palavra pode ser traduzido por promessa. Isso quer dizer que eu velo por minha promessa para cumprir. Vamos observar alguns princípios práticos para a vida cristã. Então anota esses princípios para você aplicar em sala de aula e ajudar os teus alunos a entender. O primeiro princípio é essa certeza na palavra de Deus. Todos nós precisamos ter a certeza na palavra de Deus e cada promessa reflete então essa palavra de Deus que é viva e Deus também é fiel para cumprir essas promessas. Então fale sobre isso com os teus alunos e argumente isso em sala de aula. Segundo, você vai perceber também que a palavra de Deus ela é viva e ao mesmo tempo essa palavra de Deus ela te guia, ela guia o teu aluno. Então as promessas de Deus guiam as nossas vidas, direcionam as nossas vidas até mesmo em momentos difíceis. Você vai perceber também o propósito divino em cada palavra, ou seja, o propósito de Deus em cada promessa, em cada mensagem feita, em cada escritura dita a você, em cada benção dada sobre a tua família. Isso é princípio. Como é que a gente pode observar isso em argumentos práticos para a gente aplicar? Você percebe que o pastor Elinaldo Renovato não apenas traz aqui um conjunto de promessas simbólicas. Não é uma ideia, por exemplo, de caixinha de promessas, como muitas pessoas pensam. Mas é pensar na palavra como promessa e essa promessa que se cumpre a nós de forma eficaz. Ou seja, quando você lê as Escrituras, você vai perceber a riqueza das promessas de Deus. Para os alunos, você vai demonstrar de forma muito prática que muitas das vezes nós podemos enfrentar dificuldades
não podemos ter soluções imediatas, mas no meio dessas situações devemos lembrar que Deus é fiel para cumprir as suas promessas, as promessas que ele nos fez. Base bíblica, Isaías, capítulo 55, versículo 11, que nós estamos estudando com vocês. O pastor Elinaldo Renovato também traz de forma segura essa ideia de Isaías 55. Em demonstrar que essa palavra de Deus, a promessa de Deus, ela nunca falha. E aí você pode trabalhar isso em sala de aula, em demonstrar para o teu aluno que as promessas de Deus, elas não falham, elas trabalham através de nós. E aqui eu já quero instigar você. Você acredita que as promessas de Deus são reais e verdadeiras e elas não falham? Comenta aqui, porque eu quero saber também da tua participação, quero saber também do teu argumento. O que você acha sobre as promessas de Deus? As promessas de Deus, elas podem falhar, sim ou não? Comente, que Deus te abençoe em nome de Jesus. No segundo subtópico, nós vamos abordar então, neste primeiro ponto, sobre o seguinte argumento que o pastor Elinaldo Renovato traz, que é preciso buscar ao Senhor. Ele destaca de forma muito especial, a partir da leitura de Isaías 55, versículo 6, exatamente como Deus usou Isaías para falar dessas promessas. E sabe o que o texto diz? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Então, se você acredita nas promessas, você precisa buscar ao Senhor por meio da oração, por meio de um relacionamento com ele. Se Deus te fez uma promessa, creia e viva essa promessa. Observe aqui alguns fundamentos bíblicos. O primeiro fundamento bíblico que eu quero te passar está então a partir de uma leitura do Novo Testamento que vai também dinamizar a tua aula. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. O próprio Jesus disse: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á a porta. Olha que lição extraordinária sobre a promessa de Deus. O Senhor Jesus também enfatiza de forma muito clara que a promessa de Deus não é em vão sobre a vida de alguém. Então você pode falar sobre isso em sala de aula também. E é por isso que nós devemos buscar ao Senhor de todo o coração. Tem outra passagem bíblica que você pode estar lendo. O texto de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Então, abre a Bíblia aí no livro do Jeremias, e você vai perceber que lá está escrito: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Então, se você vive a promessa, você precisa buscar dessa promessa. E vale a pena você falar isso em sala de aula também. Quais são os princípios para a vida cristã que você pode trabalhar? Então, pega o caderno e a caneta para você anotar, e você, de repente, pode utilizar esses argumentos também em sala de aula. O primeiro deles é a urgência de buscar a Deus. Se Deus te fez uma promessa, busque a Deus. Se você ainda não recebeu, busque a Deus. Existe a promessa universal, lembra disso, tá? A promessa universal, ela é dada por Jesus pela salvação, a promessa do derramamento do Espírito, mas existem promessas específicas. Busque a Deus por uma direção. Segundo, anote aí, o poder da oração também te dá uma ideia de súplica sincera. Quando você orar, ore com teu coração para ter um relacionamento com Jesus. Não somente para ter coisas, posições, status. Quem tem promessa vive um relacionamento com Jesus. Ama Jesus e sabe muito bem dessa riqueza dessas promessas. Terceiro, lembre-se também que a promessa de Deus, ela é específica e recompensa aqueles que o buscam. Quando você busca a Deus de todo o teu coração, a promessa de Deus, ela pode te encontrar. A palavra de Deus pode se cumprir sobre você. Alguns argumentos práticos para a vida dos teus alunos. O pastor Elinaldo Renovato, então, faz essa leitura de Isaías 55:6, destacando que esse chamado é para todos os cristãos. Todos nós somos chamados para crer na promessa de Deus. Teu aluno foi chamado para crer nessa promessa de Deus e nós devemos buscar ao Senhor sabiamente. Para os alunos é fundamental você observar priorizando essa busca por Jesus. Você pode voltar lendo Mateus capítulo 7, versículo 8, que aquele que busca encontra Jesus nessas promessas. Em um chamado prático, você vai perceber que o pastor Elinaldo Renovato nos leva então a pensar que Deus nos chama não somente de forma isolada, mas Deus nos chama também de forma específica
específica, geral, universal, e nós devemos crer nas promessas de Deus. E aí eu te faço outra pergunta. Você acredita que quando nós buscamos a Deus, quando nós oramos a Deus de todo o coração, Ele é fiel para cumprir as suas promessas? Comenta aqui e que Deus use você, em nome do Senhor Jesus. E eu espero que o Senhor te use na escola bíblica dominical da sua igreja. No terceiro subtópico do primeiro ponto, você vai perceber que o pastor Elinaldo Renovato destaca que é preciso se arrepender. Quando você vai para a palavra, você percebe que a palavra de Deus se reflete em promessa. E essa promessa de Deus é fundamental para aqueles que se arrependem, para aqueles que têm um coração quebrantado diante do Senhor. Analisando então a proposta do profeta Isaías, a partir da leitura de Isaías 55, que é a abordagem do texto da primeira lição que estamos abordando com você, você vai perceber que essa promessa reflete então essa vida em arrependimento. Esse arrependimento nos leva então a uma transformação espiritual. Essa transformação também recai sobre a nossa vida moral. E diante disso, nós vamos refletir sobre a nossa vida com Jesus. Como é importante você refletir sobre a tua vida com Jesus. Olha o fundamento bíblico que eu quero destacar para você. Vai para o texto. Isaías capítulo 55, versículo 7, que diz bem assim: Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno e os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Olha o caminho do arrependimento sendo apresentado nesse texto para aqueles que amam a promessa. Outra base bíblica que você pode estar lendo e destacando isso em sala de aula. Isaías 55, versículos 8 e 9, que diz bem assim, Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Isso aqui vai refletir sobre as promessas de Deus. Quando há conversão no coração de alguém, quando uma pessoa encontra Jesus, e isso aqui é fundamental, você percebe que isso traz então uma transformação espiritual. Quando você faz a leitura de Isaías, capítulo 55, versículos 12 e 13, você vai perceber que o Senhor promete com alegria e com uma vontade espiritual de forma muito clara as bênçãos e as promessas deles para aqueles que permanecem fiéis. Isso é demonstrado diante do texto. Você também pode perceber outra lição. Princípios práticos. Que princípios são esses? Então anote essas lições desses princípios que quero destacar. O primeiro deles é essa conversão sincera que é essencial. Se você quer viver as promessas de Deus, você pode falar isso para os teus alunos. Viva com o coração arrependido, tenha esse desejo de reconhecer o teu pecado que te afasta da presença de Deus e viva as promessas divinas. Você vai perceber que os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor também são superiores para aquele e aquela que vive então esse propósito espiritual que é melhor para o seu coração. Terceiro, a verdadeira conversão resulta então nessa transformação e bênção sobre a tua vida. Quando você vive essa transformação, você experimenta as bênçãos do Senhor. Esse desejo espiritual também precisa recair sobre você. Quando você vai para a palavra, você descobre então alguns argumentos práticos para poder trabalhar, como proposta do próprio pastor Elinaldo Renovato. Ele destaca essa necessidade da conversão completa, significativa para a vida de alguém, onde você faz a leitura de Isaías, capítulo 55, e entende a partir do texto verdadeiramente que os caminhos do Senhor e as promessas do Senhor são para aqueles e aquelas que verdadeiramente se converteram a Deus. Isso vai exigir, de forma prática, uma vida que confia nesses caminhos. Você e o teu aluno precisa confiar nesses caminhos. E nós precisamos também confiar nos planos do Senhor. Uma passagem bíblica que você pode voltar a ler é Isaías 55, versículos 12 e 13, junto com os teus alunos, onde você vai perceber esse lugar de florescimento espiritual para aquele e aquela que se arrepende. Portanto, entender as promessas de Deus é algo real, significativo para a vida de alguém. E como nós precisamos também viver essas promessas nessa ministração durante esse trimestre.
E se eu estou ajudando você, se essa aula está sendo uma aula rica para a tua vida, envia essa lição para alguém, compartilha na tua rede social, posta aí nos grupos de WhatsApp da tua igreja e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos agora para o segundo ponto, que vai trabalhar sobre as promessas e os seus fundamentos, como proposta do pastor Elinaldo Renovato. No segundo ponto da lição, é fundamental você observar exatamente uma passagem bíblica. Observe o texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde você vai perceber que Jesus também, ele vive essa promessa dada pelo próprio Deus, sendo revelado como o Emanuel, o nosso Emanuel. E o primeiro subtópico, então, vai abordar sobre as promessas na Bíblia. Você vai perceber a promessa de Deus na Bíblia. Isso é fundamental você observar isso junto com os teus alunos em sala de aula. De acordo com o pastor Elinaldo Renovato, quando nós analisamos o termo promessa, nós vamos descobrir esse termo sendo linkado à palavra, como já disse para você. Mas no Antigo Testamento ele traz um reflexo extraordinário. Também no Novo você percebe uma abordagem espetacular sobre as promessas de Deus. E como nós precisamos pensar nas promessas de Deus a partir dessa leitura que nós vamos ver. Todas as promessas dentro da Bíblia também refletem sobre a chegada de Jesus, sobre o nosso Emanuel, sobre o Messias prometido. As promessas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, trazem um reflexo sobre a nossa salvação. Então trabalhe isso em sala de aula a partir de uma abordagem sistemática. Tem uma passagem bíblica que eu quero destacar para você a partir de alguns fundamentos que eu quero abordar contigo em sala de aula. Primeiro, você pode observar alguns fundamentos bíblicos, então anota esses fundamentos aí. São versículos que vale a pena você ler. O primeiro deles está em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3, onde Deus fez a promessa a Abraão. Vale a pena você ler essa promessa. O segundo deles está então em Gênesis 26, versículos 3 ao 5, onde Deus também confirma essa promessa ao próprio Isaac, de uma forma muito clara, levando adiante essa promessa no Antigo Testamento. O segundo deles traz essa abordagem, e o terceiro texto que eu quero destacar se localiza em Gênesis 28, versículos 10 ao 15, onde você vai perceber que essa promessa também se estende a Jacó. Observe a promessa sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. Essas promessas se estendem de geração a geração, apontando para a chegada também de Jesus. Já no Novo Testamento, quando você observa especialmente essa visão sobre a promessa, você vai perceber que essa promessa evidencia a obra de Cristo. Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 21, vale a pena você ler. Fala muito bem sobre a promessa de Jesus e essas promessas se cumprem então de forma muito clara sobre a vida da igreja, sobre a obra de Cristo. Outra passagem que você pode estar observando também é o texto de Atos capítulo 2, versículos 29 ao 31, onde você vai referir-se de forma muito especial sobre as promessas que Deus cumpriu na vida de Davi, que se encaixam então na morte e ressurreição de Jesus. Deus fez promessas a Davi lá atrás, e em Atos 2, 29 ao 31, essas promessas se cumprem na vida de Jesus. O Messias prometido do Antigo Testamento é vivo no Novo Testamento. Outra passagem bíblica que você pode estar observando junto com os teus alunos também, que traz uma ligação à própria igreja e o arrebatamento que essa igreja aguarda, se localiza também em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. É uma promessa que nós vivemos e aguardamos sobre o retorno de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, onde nós então seremos transformados em um abrir e fechar de olhos diante do soar da trombeta de Deus. Pega isso e deixa Deus te usar. E aqui você também vai ter alguns princípios práticos para a vida cristã. Eu quero destacar esses princípios para você. O primeiro princípio que você pode estar trabalhando é que a promessa de Deus é fiel e imutável. Então anota aí. A promessa de Deus é fiel e imutável.
ela se cumpre tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. Então você pode trabalhar esse argumento junto com os teus alunos. Ela fala do passado, ela se cumpre no presente e se cumprirá também no futuro. Segundo, pega essa. Você vai perceber que a promessa de Deus também se cumpre em Cristo. Todas as promessas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, apontam para Jesus, apontam para a aliança com Cristo, apontam para a salvação em Jesus. Então, falar de promessa sem falar de salvação, o ato redentivo, é algo fraco. É algo que nós estamos vendo sendo trabalhado pela teologia coach. Não, a nossa teologia trabalha uma promessa bíblica, aponta para Jesus, para a salvação. Terceiro, você vai perceber também de forma muito clara que as promessas de Deus incluem uma esperança futura. Apontam para uma visão escatológica, para o arrebatamento da igreja, para a transformação dos crentes, para uma vida eterna. Então, essas promessas são algo que nós acreditamos. Princípios práticos para eles aplicarem também na vida pessoal. O pastor Elinaldo Renovato, então, vai abordar esse conceito de promessa de forma essencial à nossa fé. Quando você olha para o Antigo Testamento e olha para o Novo Testamento, analisando a abordagem do pastor a partir da leitura da lição, você vai perceber que Deus é fiel em cumprir essas promessas e essas promessas não falham. Já no Novo Testamento, a partir da leitura de Lucas, como nós estamos abordando com você, capítulo 4, versículos 16 ao 21, você vai perceber o cumprimento das profecias de Isaías sobre a pessoa de Jesus que vive então essas promessas. As promessas do Antigo Testamento que refletem em Jesus. E analisando também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17 agora, você vai perceber que essas promessas apontam para uma visão escatológica do arrebatamento da igreja. De que forma você pode aplicar isso? Você vai perceber que nós vivemos, então, uma necessidade de entender essas promessas. Por isso, nós precisamos viver de forma digna, lembrando que Deus cumpre as suas promessas. Fale sobre isso aos teus alunos. Nós precisamos buscar o conhecimento das Escrituras para entender as promessas. Quem falava muito sobre isso era o pastor Antônio Gilberto. Ele dizia que as pessoas às vezes recebem dons espirituais, promessas de Deus, e não vão para o manual para entender os dons espirituais e nem as promessas de Deus. Quando você vai para o manual, como o propósito do pastor Elinaldo Renovato, você descobre que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Portanto, você precisa então observar que Deus cumpre com fidelidade aquilo que ele prometeu. E tem uma passagem que você pode fechar esse subtópico. É Hebreus capítulo 10, versículo 23, e que Deus use você na palavra em nome de Jesus. Deus é infalível. Essa é a proposta do próprio pastor Elinaldo Renovato neste segundo subtópico do segundo ponto. Você vai perceber a partir da leitura de Isaías 55 essa observação de forma clara em entender que Deus é todo-poderoso e ele não falha em cumprir as suas promessas. Isso traz uma profundidade bíblica tão interessante, porque a partir daqui nós entendemos características, lições que podemos também aplicar nas nossas vidas. Então você não vai apenas falar sobre uma caixinha de promessa, você não vai citar somente promessas da Bíblia, mas você precisa observar de forma muito clara que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. E aqui você vai ter alguns fundamentos bíblicos. O primeiro fundamento bíblico que você vai perceber é a partir da leitura de Isaías, capítulo 43, versículo 13, que diz assim, ó: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Olha que lição extraordinária que você está aprendendo de forma sistemática sobre a ação de Deus. O Deus que você serve, ele é fiel em cumprir as suas promessas. E agindo ele, quem pode impedir? Tem outra passagem, Números capítulo 23, versículo 19, onde nós já lemos, mas você pode voltar a esse texto e entender que Deus não é filho do homem para que minta.
Ele é aquele que faz de forma muito clara de acordo com as Escrituras e cumpre também as suas promessas. Aqui você vai perceber princípios práticos para a vida cristã. Anote esses princípios aí. Corre, pega o caderno e a caneta para anotar. O primeiro princípio é essa confiança nas promessas de Deus. O teu aluno, você, precisa confiar especialmente nessas promessas. Por quê? Por causa da onipotência. Esse poder que Deus tem, os planos de Deus. Isaías 14, 27, vale a pena você ler. Segundo, você precisa confiar nas promessas porque Deus é soberano e inabalável. Ele é aquele que trabalha de forma muito clara para poder te ajudar. Malaquias capítulo 3, versículo 6, vale a pena você ler. Terceiro, você vai perceber a dependência total de Deus. Quando você crê nas promessas, entende que Ele é imutável, que Ele é inabalável, que Ele é todo-poderoso, você também precisa entender que você precisa depender dEle, amar a Ele, viver então a sua graça. Alguns argumentos práticos para você aplicar na vida dos teus alunos. Você vai perceber que o próprio pastor Elinaldo Renovato, ele destaca como a base da promessa divina essa vontade soberana de Deus, onde nós entendemos que na sua vontade Deus se revela como onipotente, onisciente, onipresente, e nós vamos perceber à luz disso que ele tem todo o controle, todo o poder para cumprir então a sua palavra, e a sua promessa prevalece. Dentro do texto você vai perceber que na vida cristã nós precisamos desenvolver a paciência para crermos na esperança. Quando nós enfrentamos situações difíceis, mas desenvolvemos essa paciência, nós entendemos e lembramos do texto de Salmos 33, versículo 11, que diz assim, que o conselho do Senhor permanece para sempre. Você pode traduzir a palavra conselho por a promessa do Senhor permanece para sempre. E é interessante que quando você vai para a palavra, você lembra então de Isaías 55, versículo 11, que destaca de forma muito clara: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará de forma vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará para aquilo que eu a enviei. Isso aqui fala sobre promessa. Aplicação prática. Você percebe então algumas lições que você já pode trabalhar em sala de aula. Anote as aplicações e de repente você pode utilizar isso. Confie na fidelidade de Deus. Fale sobre isso. Você precisa confiar na fidelidade de Deus. Segundo, você precisa reconhecer também as nossas limitações humanas. Precisamos depender dele, gente. Você e teu aluno precisa depender de Deus para crer nessas promessas. Terceiro, busque a Deus com profundidade. Busque a Deus em oração, busque a Deus pela palavra, busque a Deus pelo entendimento. E claro, finalize esse tópico destacando o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Se eu fosse você, eu fazia a leitura desse versículo em nome do Senhor Jesus. Não se esquece, se inscreve no canal e deixa o likezinho aí para ajudar a gente a falar de Cristo para mais pessoas. Deus zela por sua palavra. Essa é a proposta, então, do terceiro subtópico, como o próprio pastor Elinaldo Renovato destaca. Se você vai para a leitura de Isaías 55, você vai perceber que Deus é específico em cumprir a sua palavra. Isaías 55, 11. Volte para esse texto e apresente esse texto para os teus alunos. O segredo de uma boa aula é apresentar o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, faça isso, pega essas dicas que eu estou te dando aqui. E eu tenho agora alguns fundamentos bíblicos para te ajudar a entender. O primeiro deles é observar Isaías 55, versículo 11. Você pode fazer a leitura. E o texto diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz. Isso é destaque, tá? Você vai perceber também esse texto se encaixando com outra passagem. Pega o texto agora de Jeremias, capítulo 1, versículos 11 e 12, onde Deus dá uma visão para Jeremias e faz uma pergunta sobre as promessas. Olha o que o texto diz. 11 e 12 do capítulo 1 de Jeremias. Vejo uma vara de amendoeira. Então
Deus declara: viste bem, porque eu velo por minha palavra para cumprir. Quando você vai para a questão bíblica e o contexto histórico de Jeremias, você vai entender que essa visão traz um símbolo extraordinário. Primeiro, a vara de amendoeira destaca esse símbolo de vigilância e prontidão e a demonstração que Deus está pronto para cumprir as suas promessas. E a amendoeira era conhecida por florescer antes de todas as árvores. Sabe o que Deus estava dizendo aqui para o Jeremias? Antes que todos pensem que algo pode acontecer, eu vou velar e vou cumprir a minha palavra. Pega essa deixa aqui e deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Pergunto, você crê que Deus ele cumpre a sua palavra antes que todos pensem em arquitetar o mal contra a vida do povo de Deus? Comenta aqui para você perceber algo interessante e, claro, trazer a tua contribuição para essa aula também. Princípios práticos para a vida cristã. Primeiro deles, anote aí. A palavra de Deus ela é infalível. As escrituras são infalíveis, a palavra de Deus não volta vazia. Nós que somos pentecostais, de acordo com a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 pela CPAD, se você ainda não tem, você precisa ter esse material, você encontra no site da CPAD. Lá está escrito de forma muito clara que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós acreditamos nas escrituras. O pastor Douglas Batista, também trazendo um comentário a respeito da palavra de Deus, ele destaca que a palavra de Deus ela é imutável. Isso demonstra de forma muito clara que Deus vela por sua palavra e vale a pena você observar isso. Outro princípio prático que eu quero destacar é que Deus vela por sua palavra. Quando ele traz essa visão para Jeremias, ele está dizendo: eu cumpro as minhas promessas. Você acredita que ele cumpre as suas promessas? Eu creio. Glória a Deus. Terceiro, anota aí. Você vai perceber também que nós devemos confiar no tempo de Deus. Ou seja, se ele te fez promessas, aguarde o tempo dele. Aguarde a direção dele. Confie no tempo de Deus. Tem uma passagem que você pode ler. Eclesiastes 3:11. Você vai perceber que tudo se fez conforme o seu tempo, conforme a sua vontade. Alguns argumentos que você pode estar trabalhando a partir da visão do próprio pastor Elinaldo Renovato. Ele vai destacar essa visão da confiança em Deus, como nós precisamos ter essa confiança, como está escrito pelas Escrituras, lendo Números, capítulo 23, versículo 19. Você vai perceber também esse significado prático de cultivar a paciência e a confiança diante de Deus, crendo e confiando. Tem uma passagem bíblica que você pode estar lendo também, que é Salmo 119, versículo 105, que descreve que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lembra disso que palavra pode ser traduzido por promessa. Então, lâmpada para os meus pés são as tuas promessas. Isso se reflete a própria vida e visão do povo de Israel. Aplicação prática. Você pode trabalhar essas aplicações de que maneira? Anote aí. Você pode falar para os teus alunos sobre confiar na fidelidade de Deus, vale a pena você observar isso. Você pode falar para os teus alunos também sobre a questão de ser paciente no tempo de Deus. Todos nós precisamos entender essa questão, confiando nessa visão da paciência, e também precisamos meditar na palavra de Deus. Isso aqui é fundamental para o nosso crescimento em Jesus, para vivermos então essa confiança. Se você crê nas promessas como eu creio, confie e medite nas Escrituras e que Deus use você. Aproveita, comenta aqui de onde você está me assistindo. De que cidade do Brasil ou fora do Brasil? Onde é que você congrega? Coloca aqui para a gente te conhecer. E eu espero muito que o Senhor te abençoe para a glória e honra do Senhor Jesus. Vamos agora para o terceiro ponto da lição, já caminhando para o final, que trabalha sobre os tipos e propósitos das promessas de Deus. No terceiro ponto, vale a pena você ler outra passagem bíblica. Gênesis 9, versículos 11 ao 17, onde você vai ver esse pacto incondicional que Deus fez com o próprio Noé, cumprindo também as suas promessas. E o primeiro subtópico do terceiro ponto vai destacar essas promessas incondicionais. Vamos entender então essa vida e essa visão das promessas incondicionais.
Neste subtópico, nós vamos estudar sobre as promessas incondicionais, conforme a proposta do próprio pastor Elinaldo Renovato, e você não pode deixar isso de fora. Você vai perceber que essas promessas incondicionais são, de forma muito clara, diferentes daquelas que são vistas com essa visão da integralidade humana, ou seja, quando o homem então tem uma vida, recebe uma promessa, ele pode escolher viver essa promessa ou não. A incondicional, ela é dirigida pelo próprio Deus. Ela age de forma incondicional. Deus faz e cumpre a promessa, tá? Ela é independente de qualquer condição humana ou de qualquer ação do homem. É uma promessa direta de Deus, faz parte da soberania de Deus. Vamos para alguns fundamentos bíblicos. O primeiro fundamento bíblico que você tem sobre as promessas incondicionais estão descritas, então, a respeito da própria vida e relação entre a pessoa de Jesus. Fala, então, das promessas. Vamos lá. Você tem Isaías 7,14, que destaca de forma muito clara a promessa do sinal do nascimento de Jesus, e o seu nome será, então, Emanuel. Isso aqui é uma promessa que se cumpre lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, o nascimento do Messias. Você tem nessa visão da promessa incondicional o local do nascimento de Jesus. Miqueias capítulo 5, versículo 2. O Miqueias, ele profetizou que seria em Belém. Ele diz assim: mas tu, Belém de Efrata, citando aí o local do nascimento de Jesus, se cumprindo em Mateus capítulo 2, versículo 1. Isso aqui é uma promessa incondicional, é independente da ação humana. Deus fez, ele falou e vai cumprir. Você vai perceber também sobre outra promessa a respeito do nome de Jesus. Isaías, capítulo 8, versículo 10. Fala então sobre esse nome de Jesus, que se cumpre em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Então, pega isso. Incondicional é a ação de Deus de forma muito clara. A incondicional também aponta para uma visão futura. Exemplo, a promessa do arrebatamento da igreja é incondicional. Vai acontecer. Deus falou e vai cumprir. Você tem um texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, e nós, como pessoas cristãs, servos de Deus, aguardamos então o arrebatamento da igreja. Princípios práticos para você aplicar, explicando aí as promessas incondicionais. Você vai perceber e pode trabalhar isso em sala de aula. Primeiro, a confiança na fidelidade de Deus. Você precisa demonstrar que Deus ele é fiel e ele cumpre então e vela pela sua palavra. Segundo, anota aí, a esperança na expectativa. Leia o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25. Pega esse versículo porque vai te ajudar a explicar nessa esperança da vinda de Jesus, das promessas de Jesus. Então, isso aqui fala sobre essa promessa incondicional. Você percebe também como outro princípio, anota aí, é a segurança no cumprimento das promessas. Hebreus 10, 23, como base que nós já lemos, e retornamos na leitura desse texto. Argumentos práticos para você trabalhar com os teus alunos. Você vai pegar aqui a aplicação na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas nas nossas vidas de forma universal, em salvação em Jesus. Você vê agora esse viver nessa expectativa do retorno do Messias como promessa dessa fidelidade, nos ajudando agora a ter uma vida santa para com Deus. E você tem também essa reflexão para a ação. A nossa vida agora precisa ser dirigida por causa dessas promessas incondicionais. Foram promessas que Deus estabeleceu e pronto, acabou. E quando ele fala, ele cumpre por sua palavra. Pergunta, e eu quero saber da tua participação, tá? Quero saber a tua opinião. Você acredita que Deus ele cumpre as suas promessas incondicionais? Quando ele fala, está falado. Quando ele diz, está dito. Comenta aqui, porque eu creio nessas promessas em nome de Jesus. No segundo subtópico já é diferente, no terceiro ponto. Nós vamos trabalhar as promessas condicionais. São diferentes da incondicional. A condicional, ela trabalha a condição humana, ou seja, Deus deu uma palavra, Deus deu uma promessa, Deus falou com alguém, falou com você. Agora parte de você acreditar na promessa, viver a palavra ou crer nessa profecia que Deus falou ao seu coração e viver essa profecia. Isso aqui é uma promessa condicional também. Você vai perceber algumas promessas condicionais, eu vou dar exemplos para você a partir de fundamentos bíblicos. Então anota aí.
Quais são as promessas condicionais que a gente vai encontrar na Bíblia? A primeira promessa condicional é a saúde plena para o povo de Deus. Êxodo 15, 25. Você também tem uma promessa, mas você tem uma condição. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizerem o que é reto diante dos seus olhos. Tá aqui, ó. Se ouvires e fizerem o que é reto. A condição. Deus deu a condição para a promessa se cumprir. E isso é claro nas Escrituras. Falou com Israel, deu a condição e dependia de Israel para a promessa se cumprir. Segundo, anota aí. Você vai perceber também várias promessas condicionais dentro da Bíblia, fundamentadas para Israel a partir da leitura de Deuteronômio 28 primeiro. Olha o que diz o texto. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidares, tiverem cuidado para obedecer os seus mandamentos. Condição. Se você for fiel a Deus, as promessas de Deus, as bênçãos de Deus também virá sobre você, como também era a condição para Israel viver a bênção e a promessa de Deus. Olha outro texto que eu quero destacar para você. O perdão de Deus também fala sobre uma promessa condicional. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus ensinou: porque se perdoares as ofensas dos homens, também as ofensas suas diante do Pai Celestial serão perdoadas. Olha que interessante. Se você perdoar alguém, o Pai vai te perdoar de forma espetacular. Isso aqui é condição. Olha outra condição que você vai ver relacionada à promessa. Permanecer fiel no amor de Deus. João 14, 23. Se alguém me ama, Jesus que disse isso, e guardar a minha palavra, o meu Pai o amará e viveremos nele e faremos morada nele. Condição para viver a promessa de Deus. João 15, 10. Olha o que está dizendo. Se guardarem os meus mandamentos e permanecerem no amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permanecendo também nesse amor, você desfrutará das bênçãos da salvação. Então, quando você vai para o texto, você percebe a condição. Vamos ver alguns princípios práticos. Anota aí. A obediência como condição para você receber a bênção. Esse é o primeiro princípio que você não pode deixar de fora na tua ministração. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Pois este é o amor de Deus, que nós guardemos o seu mandamento e vivemos também esse mandamento. Olha outro princípio que você pode destacar. O perdão como parte de um relacionamento com Deus. Se eu perdoo, se eu vivo esse perdão, também sou perdoado diante do Senhor. Você tem o texto de Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Outra base e fundamento bíblico, permanecer em Cristo. Você tem então João capítulo 15, versículo 17. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, você então vai desfrutar dessas bênçãos e das promessas de Deus. Para você argumentar de forma prática, você pode anotar sobre a obediência como prática do teu dia a dia. Isso quer dizer, se Deus te fez uma promessa, viva a promessa. Você pode gerar esse relacionamento com Jesus para viver as promessas. Você tem outro argumento, esse gerenciamento desse relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas na nossa vida profissional, também refletem as nossas promessas. Essa vida de comunhão para viver a vontade de Deus. Gente, como isso é extraordinário. Então, já expliquei para você sobre a incondicional, sobre a condicional, e eu espero muito ajudar você através dessa ministração e que Deus te use na palavra. No terceiro subtópico, agora, você vai trabalhar, já quase finalizando a lição, sobre o propósito, então, das promessas de Deus. Se você olha para a abordagem do pastor Elinaldo Renovato, você vai perceber que ele destaca que o propósito das promessas de Deus são, então, cumprir essa vontade soberana. A natureza da vida da promessa de Deus demonstra agora esse relacionamento nessa vontade soberana. Vamos agora para alguns fundamentos bíblicos. Pega aí. Primeiro fundamento é esse estabelecimento em uma aliança que devemos ter com Deus. Você tem em Gênesis 1, 27 a 30. Isso reflete, então, esse relacionamento, um relacionamento de aliança com Deus.
Gênesis 2, versículos 16 a 17, destaca também essa aliança na promessa que Deus fez. Então, esses versículos vão apontar para essas alianças. Você também tem outro argumento, essa reconsideração do destino da humanidade a partir dessa vida da promessa. Gênesis capítulo 9, versículos 8 ao 17 também demonstra que Deus disse a Noé e fez a promessa a Noé a partir desse cumprimento que aponta para a salvação. Você vai perceber a promessa na eleição de um povo, como o povo de Israel. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3 é fundamento claro. Êxodo 19, versículo 5 e 6 foi quando Deus elegeu Israel para ser o seu povo e cumpre essa promessa. Você percebe também como propósito de Deus esse zelar por sua promessa e nos convida a se aproximar dele. Isaías 55:11, e você percebe aqui princípios práticos para a vida cristã. Que princípios são esses? A confiança na fidelidade de Deus. Como eu e você precisamos então confiar nessa fidelidade de Deus. Nós precisamos também observar as oportunidades de redenção que Deus dá por intermédio da sua promessa. Leia João, 1 João, capítulo 1, versículo 9, e você percebe o texto dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Olha que interessante, isso aqui faz parte da promessa. Você percebe esse desejo que a promessa nos leva a um relacionamento aprofundado com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, está escrito: chegai-vos a Deus e ele se achegará de vós. E como argumentos práticos, você vai perceber aqui, finalizando já a tua aula, essa ideia de construir uma confiança em Deus, essa oportunidade da redenção, cultivar um relacionamento íntimo com Jesus. Todos nós precisamos disso. Concluindo a aula, você percebe então que Deus é soberano em cumprir as suas promessas, é fiel e nós precisamos também viver essa palavra para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Aprofundado seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. E como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem enriquecer as tuas aulas durante esse trimestre. Eu quero partir como base da própria lição que estamos trabalhando, o texto do próprio pastor Elinaldo Renovato. Esse texto é da editora CPAD, você encontra como livro de apoio da lição, você encontra no site da CPAD, viu? É só você entrar lá e fazer o pedido. Te trago como dica também Introdução à Teologia Pentecostal, do Eduardo Leandro, um texto sensacional que vai te ajudar a crescer. Ele é da editora CPAD, uma releitura da nossa própria declaração de fé, vale a pena você observar esse texto. Um texto que eu quero indicar também do Alistair McGrath, um texto sobre a gênesis da doutrina, onde nós vamos perceber aqui um fundamento para a nossa visão e compreensão sobre a doutrina bíblica. Vale a pena você observar isso de forma muito clara. Como dica também, quero trazer para você a revista Ensinador Cristão. Esse material extraordinário vai te ajudar a ter uma visão muito legal sobre a lição desse trimestre. E quero te dar como dica também a revista Obreiro Aprovado, a Doutrina do Perdão, que tem artigos sensacionais que vão te ajudar a melhorar as tuas aulas durante esse trimestre. Todos esses materiais, boa parte dele você encontra no site da CPAD. E é claro, gente boa, que eu te aguardo por aqui já na próxima lição, a lição de número 2, onde nós vamos estar abordando com vocês na próxima aula, para a glória de Deus, sobre as promessas de Deus para Israel. Então a gente vai andar todo no Antigo Testamento, observando aí a respeito dessas promessas extraordinárias e como Deus é fiel para cumprir a sua palavra, em nome de Jesus. E que Deus abençoe você para a glória de Cristo. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.